25 de janeiro de 2019, 12 horas e 28 minutos. O que vocês estão vendo é resultado do colapso da barragem 1 no complexo da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Em poucos segundos após o rompimento, uma avalanche de lama composta por 12 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro avança cobrindo todo o terreno, levantando uma nuvem de poeira. Em outro ângulo, o vídeo mostra o pátio de minério, situado a aproximadamente 1 quilômetro de distância. A câmera instalada em uma esteira elevada da Vale captura o mar de lama se espalhando pelo terreno. A onda atinge o centro administrativo da Vale, o refeitório, um trem, máquinas de mineração e vários veículos. É possível ver à direita do vídeo um trator de esteira sendo engolido pela onda. Mas como uma barragem que dias antes foi declarada estável por técnicos, pode simplesmente desmoronar. Nos próximos minutos, nós não vamos apenas relembrar a tragédia, mas também responderemos a 3 perguntas fundamentais. Primeiro, por que tecnicamente a barragem rompeu? Qual foi a falha de engenharia fatal? Segundo, o rompimento poderia ser evitado? Alguém sabia dos riscos? E o mais importante, 6 anos depois, o que realmente mudou? A mineração no Brasil está mais segura ou estamos apenas esperando pela próxima Brumadinho? Para responder por que a barragem rompeu, precisamos entender como ela foi construída. A barragem 1 da mina do Córrego do Feijão não era como uma barragem em lagos ou rios, era uma montanha artificial, erguida por um método chamado alteamento a montante. Basicamente, a mineradora constrói um dique inicial no solo firme, colocando drenos para a remoção da água. Conforme os rejeitos são depositados, as novas paredes de contenção são erguidas diretamente sobre a camada de rejeitos depositada anteriormente, e assim subindo nível a nível, recuando para dentro da barragem. Esse é o alteamento a montante. É o método mais barato, mas cria uma vulnerabilidade estrutural grave. A barragem cresce apoiando seu peso sobre o próprio resíduo da mineração, e não em rocha sólida. Se a drenagem falhar, essa base onde a parede se apoia não se solidifica, e é justamente nessa base instável, saturada de água, que o colapso começa. O vilão técnico dessa história tem um nome: liquefação. Os rejeitos de minério que deveriam se comportar como solo sólido estavam saturados de água. Pense em um castelo de areia molhado. Dentro da barragem, a pressão da água acumulada entre os grãos de rejeito atingiu um ponto crítico. Em um instante, aquela massa que parecia sólida perdeu toda a sua resistência, e a estrutura inteira se comportou como um líquido denso e pesado. Em menos de 10 segundos, a barragem de 12 milhões de metros cúbicos simplesmente se desfez. Para vocês terem uma ideia da escala, o rejeito liberado era o suficiente para encher o estádio do Maracanã 6 vezes. Em determinados pontos, a lama alcançou 15 metros de altura e viajou a velocidade de quase 80 km por hora, a velocidade de um carro numa estrada. Não havia para onde correr. E o primeiro alvo dessa onda não foram casas, foram os funcionários da própria mineradora, o centro administrativo e o refeitório. Era a hora do almoço. Centenas de funcionários, homens e mulheres, estavam ali, completamente alheios ao fato de que a barragem construída era segura. A causa técnica, portanto, foi a liquefação de uma barragem construída por um método comprovadamente inseguro, mas barato. Isso nos leva à próxima pergunta. Se os riscos eram conhecidos pelos técnicos, se a tecnologia era ultrapassada, esse desastre poderia ter sido evitado? A resposta, baseada em várias páginas de investigações e documentos, é curta e dolorosa. Sim, e não apenas poderia, ela deveria ter sido evitada. Para entender o porquê o desastre poderia ser evitado, precisamos falar de um documento com nome burocrático, mas que era a fronteira entre a segurança e a catástrofe. A Declaração de Condição de Estabilidade. Pense nela como atestado de saúde de uma barragem. Sem esse atestado assinado por uma empresa de auditoria externa, a mina não poderia operar. E aqui começa o nó do problema. A empresa que precisaria do atestado, a Vale, é a mesma que contrata e paga a empresa que vai emiti-lo, no caso, a alemã TÜV SÜD. É como se o aluno que precisasse passar de ano contratasse o professor que vai corrigir sua prova final. A pressão por um resultado positivo é inerente ao sistema.
Mas em Brumadinho, foi muito pior do que apenas uma pressão sutil. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público revelaram uma verdade assustadora. Tanto engenheiros da Vale quanto os auditores da Tuvisud sabiam que a barragem 1 não era segura. E-mails trocados entre os técnicos são explícitos. Eles discutem o baixo fator de segurança da estrutura, que em algumas simulações estava abaixo do mínimo exigido pelas normas brasileiras. Eles sabiam que a barragem apresentava um problema crônico de drenagem, o que aumentava a pressão da água em seu interior e o risco de liquefação. A areia da barragem se comportando como líquido, exatamente o que aconteceu. Em uma das trocas de mensagem, um especialista da própria Vale admite que a empresa estava jogando roleta russa. Cada nova declaração de estabilidade não era um atestado de segurança real. Era, na prática, adiar o alarme de uma bomba relógio que eles mesmos sabiam que estava armada. A barragem era segura no papel, mas o monstro de lama à beira do colapso na realidade. Imagina um engenheiro civil inspecionando um prédio. Ele vê rachaduras enormes nas vigas de sustentação. Ele sabe que a qualquer momento tudo pode vir abaixo, mas, por pressão da construtora, ele assina um laudo dizendo que o prédio é seguro para morar. Foi exatamente isso que aconteceu, mas em uma escala milhões de vezes maior. Meses antes do rompimento, em 2018, a pressão para que a Tuvisud assinasse o laudo foi imensa. Relatórios internos apontavam o risco. A máquina corporativa, movida pela necessidade de manter a operação e o lucro, continuou girando. No fim, a declaração foi assinada. A última licença foi concedida em setembro de 2018, apenas 4 meses antes do colapso. Portanto, a verdade é que a barragem não rompeu por falta de aviso. Não foi um acidente, foi resultado direto de uma cadeia de decisões. E isso nos leva à nossa última e crucial pergunta. Se tudo era tão claro, o que mudou nesses últimos 6 anos? A justiça foi feita? E a pergunta que todos nós deveríamos nos fazer: estamos mais seguros hoje? 6 anos se passaram desde o dia 25 de janeiro de 2019. Mas o som do silêncio que seguiu ao colapso da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão ainda ecoa. Ao longo desse vídeo, buscamos responder a 3 perguntas cruciais. A primeira delas, por que a barragem rompeu? Vimos que não foi um acidente, mas o resultado da escolha de um método de construção arcaico, o alteamento a montante, combinado com problemas crônicos de drenagem que transformaram a estrutura numa bomba relógio, causando a liquefação, que não foi um evento imprevisível, foi a consequência inevitável de um projeto falho. Segundo, poderia ser evitado? E a resposta mais dolorosa que encontramos é sim, poderia e deveria. Os sinais estavam lá. E-mails internos, relatórios de especialistas e a própria empresa de auditoria, a Tuvisud, que sabia dos riscos críticos, mas, ainda assim, emitiu declarações de estabilidade. Foi uma tragédia anunciada em planilhas de risco e reuniões a portas fechadas. E, finalmente, o que mudou em 6 anos? Houve avanço no papel, é inegável. A Lei Mar de Lama proibiu novas barragens a montante, o mesmo modelo barato e perigoso usado em Brumadinho, e determinou o descomissionamento das existentes. Mas a mudança real caminha a passos lentos. Enquanto você assiste a este vídeo, várias outras barragens em Minas Gerais ainda operam em níveis de emergência. Algumas delas chegaram ao chamado nível 3, que é o grau máximo de risco. Isso significa que, tecnicamente, a estrutura está em situação crítica e pode se romper a qualquer momento. Financeiramente, a Vale fechou um acordo de reparação de 37 bilhões de reais, o maior da América Latina. Cerca de 11 bilhões foram destinados a projetos do estado de Minas Gerais, financiando obras de infraestrutura na capital, como o Rodoanel Metropolitano e o metrô de Belo Horizonte. Mas pergunte aos familiares se algum dinheiro ou alguma obra preenche o lugar de um pai, de uma filha ou de um bebê que nem chegou a nascer. Já a justiça criminal, aquela que deveria colocar algema nos pulsos dos responsáveis, enfrenta um labirinto jurídico. O processo que acusava 16 pessoas por homicídio doloso foi anulado pelo STF em 2021, que decidiu que o caso deveria ser de competência federal e não estadual. Tudo voltou à estaca zero. O tempo corre a favor dos réus, aproximando o caso da prescrição. O momento em que a lei diz que faz tanto tempo que não vale mais a pena punir. Na prática, isso resulta em uma única palavra: impunidade. Até hoje, ninguém foi preso de fato. E a natureza? A reparação ambiental do rio Paraupeba não é uma questão de anos. Especialistas afirmam que levará décadas, talvez um século, para que o ecossistema volte ao que era, se é que um dia voltará. A tragédia de Brumadinho não pode ser apenas um capítulo triste da nossa história. Ela precisa ser uma lição permanente sobre o custo da negligência e da ganância.
Muito obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. A informação é a única ferramenta que temos para evitar que o passado se repita. E queremos ouvir de você. Deixe nos comentários o que você achou sobre o tema. Sua perspectiva é fundamental para essa discussão. Te vejo no próximo vídeo.